pessoa me ligou, uma mulher, e me fez a seguinte pergunta: Morgana, tenho 2 filhos, já adultos, beirando os 40 anos, e não engatam em nada na vida. Cada um tem 2 universidades, cursos de formação extras, e não conseguem ganhar dinheiro, não conseguem casar, não conseguem. Estão lá dentro de casa. E eu não sei o que aconteceu, eu gostaria de esclarecer. Ok, sugeri que ela fizesse a constelação familiar, porque geralmente traz uma resposta. E foi uma ótima sugestão. Ela compareceu ao consultório e começamos o trabalho da constelação. Para quem não sabe, a constelação é uma técnica fenomenológica em que a pessoa representa com objetos ou pessoas, entes familiares, situações, estados de alma, que vão trazer um panorama visual do que ocorre no mundo interno, íntimo da pessoa, nas impressões que ela carrega, nas crenças, nas defesas. É muito interessante o processo. Então, fizemos a constelação e logo que ela começou a fazer os primeiros movimentos, já foi respondendo a questão. Às vezes a gente faz spoiler contando como ocorre uma constelação, e algumas pessoas falam assim, mas se você fala como é a regra, não vai prevenir as pessoas que nunca fizeram? Não, sabe por quê? Porque quando a gente vai começar uma constelação, a gente prepara a pessoa de uma tal maneira em que ativa o processo de expressão intuitiva da pessoa. A gente convida a pessoa a se manifestar emocionalmente, quando ela escolhe as posições, os bonecos ou pessoas que vão representar. Então, ela sai do estado alerta, racional, e vai para o estado emocional. E aí sim ela manifesta o mundo interno dela. Então, na constelação dessa cliente, ela colocou a situação dos filhos com ela numa ordem que ficou bem claro o que aconteceu. Ela não incluiu o pai, colocou os filhos um ao lado do outro. Eu represento o futuro projeto de vida com um pino, né, que é a vida, o símbolo da vida, o símbolo do futuro, do ir. E ela simplesmente se colocou entre os filhos e esse pino da vida. De forma que, vamos na metáfora, para que os filhos olhassem para o futuro deles, eles teriam que ver a mãe primeiro. A mãe estava bloqueando a visão de futuro deles. E essa posição, nós temos que ter um cuidado, porque sugere um certo autoritarismo, prepotência, mas às vezes ocorre por puro amor. A mãe não representou o pai e disse, não vou nem colocar, é um traste. Então, o que acontece com muitas mulheres que partem para a vida sozinhas na criação dos filhos? Elas anulam a figura paterna, até por medo da influência que esse homem trará em termos de código de valores, influências, costumes, crenças. Só que ninguém é de todo ruim. Todas as pessoas têm virtudes, todas as pessoas têm valor, né? E na relação conjugal, um divórcio separa o casal, mas na relação paternal, os filhos nunca podem deixar de ser filhos dos pais ou filhos das mães, né? Quase um palavrão. Então, o que acontece? A primeira coisa que ela fez foi anular a figura masculina daquele sistema e colocou a si mesma como aquela que é guia. A intenção era ser guia, mas ela acabou bloqueando o criativo desses filhos, o processo de sonhar, de desejar, porque a mãe estava ali o tempo todo para escolher as coisas para eles. Então eu perguntei, quais foram as universidades, os cursos que eles fizeram? E ela disse, eles fizeram cursos úteis. Aí eu, como assim cursos úteis? Um queria ser músico, música não dá dinheiro no Brasil. O outro queria ser artista plástico, não sei de onde que ele tirou aquilo. Então eu falei assim, não, vocês vão fazer cursos sérios
primeiro e depois vocês fazem o que vocês quiserem. Só que esses filhos fizeram 2 formações cada um, em cursos sérios, né, entre aspas, e não deu em nada porque eles já estavam cansados, frustrados e desmotivados, né? Vamos falar da figura masculina, da figura paterna. Segundo as leis sistêmicas, pai e mãe têm os dois forças essenciais para a nossa formação. Se a gente for pensar na antropologia, o homem da caverna, os homens das cavernas viviam da seguinte maneira: o homem saía para caçar e a mulher ficava na caverna, mantendo os filhos aquecidos, protegidos, costurando, preparando as vestes com as peles das caças e mantendo o fogo aceso. Vamos pensar metaforicamente, o que é manter o fogo aceso? O amor, a afetividade, a proteção, o acolhimento, a criatividade. Qual é a missão do homem naquela época? Qual era? A força de buscar, de caçar, de trazer a provisão para alimentar a prole, para manter a sobrevivência do grupo. Por mais que nós tenhamos evoluído, essa memória está dentro da gente. Então, intuitivamente, quando a gente pensa num marido, a gente pensa num homem que é caçador. Um homem forte, um homem que busca o crescimento, que busca proteger a prole, trazer sustento. E quando pensamos na mãe, nós pensamos no marido, na esposa, na mãe, nós pensamos numa mulher protetora, acolhedora, uma mulher que cuida da emoção, do afeto, do calor da família. Então, isso não muda muito, mesmo que estejamos em tempos modernos. Então, quando esse pai é excluído também o poder que esse pai pode passar para os filhos, que é justamente esse modelo masculino de caça. Pode até não ser um grande caçador, mas ele tem as virtudes que um homem precisa ter para ser considerado um provedor. Ele tem um valor, ele deu a vida. A vida é o principal presente e fundamental e suficiente que a gente recebe do nosso pai. Porque o nosso pai dá aquilo que ele pode dar e o que não dá é força, dá vontade na gente de buscar. Do mesmo modo a mãe. Então, quando essa mãe anula a figura paterna, esses filhos ficam sem saber o que fazer em relação a seu papel no mundo como homens. O papel do masculino, que é prover a vida. A força do pai é a força para o caminho do mundo, o caminho de ir para fora de casa e buscar. A força da mãe é da criação, da geração de vida, da prosperidade. Então, quando há equilíbrio nessas 2 forças, os filhos têm uma estrutura suficiente para seguirem e construírem a própria história. Então, ficou muito claro que aquela situação influenciou na vida dos filhos, tolheu os filhos de se desenvolverem. Então, a partir da constelação, na tomada de consciência, essa mãe muda a atitude, muda a postura de uma mulher muito fálica, volta para o lugar de uma mãe afetuosa e libera esses filhos para fazerem o que eles querem. Mas precisa ser um trabalho também dos filhos para que eles recuperem ou desenvolvam autonomia, independência psíquica da mãe, para que não haja essa simbiose patológica, doentia, que simplesmente impede que esses homens se desenvolvam, obstrui esses homens. Então, fica aqui a resposta, quando a pergunta é: por que o rapaz não se desenvolve, não vai? Nós temos que pensar muito se houve alienação parental, se houve descuido nesse aspecto, porque pai e mãe, do jeito que foram, eles foram suficientes, por incrível que pareça. Ok? Aguardo suas perguntas. Um abraço.